está numa série de mensagens no livro de Hebreus. Começou há 2 semanas, trabalhamos já o capítulo 1 inteiro, livro de Hebreus. E a série ela tem como tema maior, Cristo é maior, ou Deus é maior, né? Então, a música que foi trazida aqui, a última, né? Não sei se foi propositalmente, foi? Então, ó, encaixou perfeitamente, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, né? Cristo é melhor, Cristo é maior. E a gente viu aí nas semanas passadas que o texto de Hebreus, capítulo 1, começa justamente trazendo isso, né? Falando que Cristo, que Deus, Cristo é maior, a revelação de Cristo é maior. É maior e melhor que a dos profetas. Antigamente, outra hora, Deus, por meio dos profetas, falou aos pais, né? Mas agora fala a nós por meio do Filho. A revelação máxima de Deus se dá na pessoa de Jesus, a melhor revelação, a única e a final do próprio Deus. Por isso, Cristo é melhor, Cristo é maior. Semana passada a gente viu que Cristo é maior e melhor por conta da sua natureza, da sua pré-existência por ser Deus, e ele é maior e melhor que os anjos. Os anjos são, lá no versículo 14, diz lá, ministros da salvação de Deus. E hoje, no capítulo 2, ele começa a finalizar, na verdade, o capítulo 1, né, trazendo, já que Cristo é maior, o que isso quer dizer para a gente? Já que Cristo é melhor. São 4 versículos que falam muito ao nosso coração. E o tema da mensagem de hoje é o perigo da negligência. O perigo da negligência. A gente daqui a pouquinho vai entrar mais profundo aí nessa temática. Quem trabalha na área da saúde já deve ter ouvido o jargão ou a expressão, a intervenção ou a prevenção, ela é melhor do que a intervenção. Ou a melhor intervenção é a prevenção. Um outro ditado diz que prevenir é melhor do que remediar, né? Então, quantos de nós já teve que pagar um preço desnecessário por conta da falta de cuidado com algo, falta de prestar atenção, por conta da negligência que a gente teve em algum aspecto da nossa vida? Um exemplo já da saúde mesmo, talvez da nossa saúde física e mental, é justamente a importância que a gente sabe que a gente tem que ter com a nossa saúde. A gente sabe da importância de uma alimentação saudável, a importância do exercício físico, de ter hábitos saudáveis na nossa vida, dentre tantas outras recomendações para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Mas muitas vezes a gente só dá atenção a essas recomendações ou a esses conselhos quando a gente vai parar num atendimento médico, numa PA da vida aí, por conta de alguma doença, de alguma enfermidade ou de algum susto que a gente passa com a nossa saúde física ou com a nossa saúde mental. Quando a gente é surpreendido com alguma doença desnecessária ou que a gente não previu. E a maioria de nós sabe o caminho correto. A gente sabe o que se deve fazer, a gente sabe o que se deve comer, a gente sabe a vida que a gente deve ter com exercício ativo, né? Mas, no entanto, no dia a dia, a gente se pega fazendo aquilo que é mais conveniente, aquilo que o corpo gosta mais, né? Quem prefere correr do que ficar no sofá ali comendo um X, assistindo uma Netflix, né? Com a família. Claro que é melhor ficar em casa, na nossa zona de conforto, nosso tempo de lazer, né? Isso, sem dúvida, é melhor, né? É melhor no sentido de que a gente prefere, mas nem sempre é melhor na questão da saúde física, da saúde mental, né? Então, percebe como, às vezes, a negligência de algo que a gente sabe, mas que a gente não faz, pode custar caro na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Além disso, outro exemplo é talvez a manutenção de um carro. Quem tem um carro sabe que precisa ser feito manutenções periódicas para manter o carro em boas condições e em regularidade, né? Porque se a gente não faz manutenções periódicas, a gente pode depois ter um custo um pouco maior e também não esperado, por conta de uma negligência, né? Talvez não trocou o óleo
na hora que precisava trocar, não trocou uma peça, e quando viu aquela peça acarretou, né, que outra peça se desgastou, né, e aí vai, né. Então a gente vê que às vezes uma negligência em uma área pode fazer com que, ah, outras áreas sejam acarretadas, né, e a gente sofra muito mais. E aí a gente pode pensar em diversas áreas da vida, o quanto a negligência pode custar algo, pode custar caro para a gente. Então, um jardineiro que esquece de regar as plantas pode acabar perdendo toda uma colheita por conta de uma negligência. Então ele percebe a sua negligência, ele sabe o que ele tem que fazer, mas o custo às vezes pode ser algo por conta da falta de cuidado em algo. Ou um estudante que deixa de fazer suas tarefas escolares ou deixa de estudar, pode ir muito mal numa prova, acabar ficando aí numa prova, quem sabe não passar num exame que queria, perder uma bolsa de estudo, não passar no concurso que desejava, por conta de uma negligência. Ele sabe o que deve fazer, mas, seja lá por qualquer motivo, ele não faz aquilo que se deve fazer, né? Então, a negligência o leva a ter consequências indesejadas. Na família, a gente sabe da necessidade da manutenção da casa, né? A manutenção lá de vez em quando fazer uma pintura, né? Aqui tem muito umidade, né? O mofo acaba tomando conta das casas. Você não faz a manutenção lá, quando você vê a parede está tudo comida, cheia de mofo, né? Então a gente precisa da manutenção. Aqui a gente fez a manutenção do templo, né? Ano passado a gente limpou essa grade aqui. Quem estava aqui ano passado viu a dificuldade para limpar. A gente precisou passar produto, passar o VAP ali, o lava-jato, né? E ainda esfregar. Esse ano a gente demorou quase um ano para fazer isso, já estava mais fácil, né? Houve uma manutenção, mas só ali com o lava-jato já saiu toda a sujeira. Então, por quê? Porque se a gente deixa mais tempo, depois a manutenção acaba sendo mais difícil. É mais difícil a gente retornar, né, no processo. O mesmo acontece com a vida espiritual. São pequenas negligências, pequenas ações que a gente faz ou que deixa de fazer, que muitas vezes faz que quando a gente percebe, a gente está numa inércia espiritual. Está morto espiritualmente, sem vida com Deus, sem vida de oração, sem vida de leitura da palavra, afastado da comunidade, afastado da igreja, por conta não de talvez um pecado específico ou de algo que a gente fez contra Deus, mas por conta de negligência. A gente deixou que o nosso dia a dia tomasse a nossa vida e que aquilo que é tão importante, que a gente sabe que é a coisa mais importante da nossa vida, fosse talvez escanteado. E por isso a gente deixa de ter uma vida espiritual, uma saúde espiritual. O texto aqui de Hebreus, capítulo 2, verso 1 a 4, fala sobre a importância de nós prestarmos muita atenção à mensagem da salvação, para que a gente não corra no risco de negligenciar a nossa salvação ou de perder a nossa salvação. O capítulo 2 aos Hebreus destaca a importância de prestar atenção naquilo que foi ouvido para não se desviar, né? E por isso ele confirma essa mensagem. Aqui, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né? Adverte os leitores sobre essa importância justamente de se agarrar à palavra de Cristo, porque aqueles que se desagarraram da palavra de Cristo fizeram atos de transgressão, se afastaram de Deus e tiveram condenação pela sua transgressão e pela sua desobediência. Por isso eu gostaria de começar aqui no versículo 1, lendo com vocês e pensar, né, qual é o perigo da negligência? Como que a negligência pode fazer com que muitas vezes a gente sorrateiramente, devagar, progressivamente, né, a gente se afaste da mensagem do Evangelho, da mensagem de Cristo. O versículo 1 começa dizendo: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que foram ouvidas, para que jamais nos desviemos. O contexto aqui é o contexto da nossa mensagem, é da nossa série, né? Cristo é maior. Então, no capítulo 1, ele fala sobre a superioridade em relação à revelação e em relação aos anjos. Cristo é maior em sua revelação, pois a revelação de Cristo é o ápice
e a finalidade de toda a revelação. Não há revelação posterior a Cristo. Toda a revelação está contida nas Escrituras e tem como ápice o próprio Cristo Jesus, né? Então, quando a gente diz, eu tenho uma revelação de Deus, o que isso quer dizer? Né? Às vezes é uma linguagem errônea que a gente utiliza para falar que a gente recebeu algo de Deus, né? A gente recebeu algo de Deus. Mas toda revelação, aquilo que Deus precisava revelar para a salvação do ser humano, está nas Escrituras e o ápice se encontra em Cristo. Claro que Cristo pode iluminar nossa mente para algo que a gente talvez não sabia, para algo que, né, por meio de uma profecia, nos mostrar algo que ele quer mostrar, mas isso não é a revelação no sentido da revelação para salvação, porque a revelação máxima para a salvação está e se encontra nas Escrituras, né? Isso que diz, outra hora ele fala por meio dos profetas aos pais, mas agora ele nos fala por Cristo, o seu Filho. Não há revelação posterior ao próprio Cristo. E no versículo 4, revela a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Cristo é pré-existente, digno de adoração, cheio de majestade. E os anjos são ministros da salvação de Cristo. E aí o texto começa no versículo 1 dizendo o seguinte: por esta razão. Essa expressão, né, por esta razão, está falando que o autor está retomando um assunto anterior para falar algo para eles, não é? Ninguém começa. Já pensou se eu chegasse aqui, a pregação hoje, e começasse assim, por esta razão? Todo mundo ia ficar boiando. Por essa razão o quê? Ele não falou nada ainda, né? Então, como assim, por essa razão? Então, quando o autor diz por esta razão, a nossa Bíblia, ela tem aí a divisão de capítulos, que nem sempre ela é o mais fiel possível, né? Alguém lá na época medieval, né, fez as divisões aí de versículos e capítulos, mas isso nem sempre é tão fidedigno ao fluxo do pensamento, né? Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, por essa razão o que ele disse anteriormente, né, que Cristo é a maior revelação, que é superior aos anjos, tudo aquilo que a gente estava trabalhando nas semanas passadas. Então, por esta razão, uma vez que Cristo é a última revelação, maior que os anjos, então, e aí ele vai começar o seu argumento, né? Então, importa que nos apeguemos com mais firmeza à mensagem do Evangelho. Então, nesse sentido, primeiro, há aqui na igreja, aqui no texto, um objetivo claro, que é para que as pessoas que ouvissem essa mensagem não se desviassem da palavra de Cristo, das verdades ouvidas por Cristo. Então a linguagem aqui implica justamente que a comunidade havia se tornado negligente com o compromisso com Cristo e estava negligenciando a mensagem cristã. E aí, por esta razão, o autor de Hebreus diz: olha, é preciso que vocês, para não se desviarem de Cristo, façam algo. E esse algo é que vocês se apeguem com ainda mais firmeza, com mais segurança à mensagem do Evangelho, ou às verdades que foram ditas, né, anteriormente, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior na sua revelação. A exortação aqui acontece para aqueles que estão dentro da comunidade judaica sem rumo e estão pensando em regredir às suas práticas, pensando que elas são necessárias para a salvação. E aqui o autor de Hebreus diz que Cristo é o suficiente para a salvação. Então, a fim de que vocês não se desviem do caminho da salvação, da mensagem do Evangelho, é preciso que vocês se apeguem à mensagem que vocês ouviram. Que vocês se apeguem àquilo que Cristo já falou com vocês. O antídoto aqui é justamente para não se desviar, para não se perder no caminho, é se apegar com mais firmeza àquilo que foi dito. E o termo aqui que se desvia é interessante porque ele remete à linguagem de um barco que dá a deriva. Pensa num barco que não colocou a sua âncora na água e que o seu capitão ali ele está dormindo. E de repente começa a ventania. E se esse barco não tem um capitão que o conduz, não está ancorado, o que acontece? O vento vai
Vai levar esse barco. E vai levar para onde? Para onde o vento desejar, não é? Então esse barco ele está à deriva, né? O autor de Hebreus aqui ele está usando essa mesma linguagem para dizer que muitos cristãos estão à deriva, se perdendo, porque eles não estão ancorados em algo. Eles não estão com o seu fundamento em algo. E essa falta de fundamento, essa falta de âncora da alma, essa falta de firmeza, que é o que ele está falando, olha, se apegue com mais firmeza. Essa falta de firmeza faz com que muitos cristãos aqui se percam na sua fé. Então, o antídoto é justamente se apegar com mais firmeza. Algumas traduções dizem assim: prestem mais atenção. O termo utilizado aqui é um comparativo para dizer a qualidade. Olha, vocês precisam ter mais firmeza, mais convicção. Vocês precisam prestar mais atenção, cada vez mais assiduadamente, com mais intensidade, além daquilo que vocês têm feito. Então percebe que o que o autor tá dizendo é que para que vocês continuem com o barco no rumo correto, com a vida e a espiritualidade de vocês no local correto, vocês precisam se agarrar à fé com toda a firmeza possível. Vocês não podem deixar que o barco esteja à deriva. Vocês precisam prestar atenção, porque quem não presta atenção está fadado à negligência. Não é isso? Por que a gente se esquece de um compromisso? Porque a gente não presta atenção em algo que a gente tinha que fazer. Por que a gente esquece de estudar, de fazer alguma coisa? Porque aquilo não dá tanto valor, a gente esquece. Então, muitas vezes, o cair no esquecimento, a falta de atenção, a falta de firmeza, faz com que, quando a gente percebe, a gente está negligente naquilo que a gente está fazendo. Então, por que alguns acabam se apostatando ou saindo do caminho? Eu estou aqui há 1 ano, eu já vi muitas pessoas entrarem aqui na igreja, dizerem assim: olha, a gente amou o culto, foi muito boa a palavra, a gente quer ficar aqui, a gente vai continuar com essa comunidade. 1, 2, 3 semanas, depois nunca mais voltou. Deus abençoe que elas estejam em outra comunidade, né? Que elas estejam firmes em outros lugares, estejam firmes com Cristo, porque não é com a comunidade, é com Cristo, é isso que importa. No entanto, é essa linguagem, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Por que tantas pessoas não têm firmeza? Porque são negligentes na forma que vivem a sua fé. É por conta das negligências da vida que a gente deixa a nossa vida com Deus de lado. Elas ouvem, conhecem, professam por um tempo a verdade do Evangelho, mas por negligência, deixam de dar atenção, viram as costas, rejeitam a mensagem, não compreendem que esse é o grande dia da salvação, a grande salvação, como diz o versículo 3, que Cristo nos oferece. O prelúdio dessa apostasia, que é se afastar da fé, abandonar a fé, é a negligência, é abandonar os pequenos atos. Negligência é diferente do pecado, do erro, que a gente faz como uma transgressão contra Deus. A negligência são pequenos atos que nem sempre são pecaminosos, mas que nos afastam, muitas vezes, da nossa espiritualidade e da vida com Deus. Sabe, é deixar de ter uma vida de oração. Ninguém deixa de ter uma vida de oração de um dia para a noite. A gente deixa de ter uma vida de oração quando a gente para 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aquilo deixa de ser hábito. Perdeu. E aí para voltar? Às vezes demora. A gente deixa de ler as escrituras quando a gente deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ler a escritura. A gente fica 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos sem ir para a igreja. Daqui a pouco a gente já não tem mais interesse, a gente já nem quer estar mais na comunidade. A gente não quer mais participar dos projetos da comunidade da fé. Percebe que a negligência, ela tem a ver com pequenos atos que depois nos afastam e nos desviam. E por isso que aqui o autor de Hebreus diz o seguinte: se apeguem com mais firmeza. Sabe, é isso que falta para a gente, é firmeza. Talvez no contexto militar a gente ia dizer que falta disciplina. A disciplina. A disciplina de acordar mais cedo para poder ter uma vida de oração.
se abdicar, às vezes, de um pouco do seu horário de almoço, para poder ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de ler um livro, de crescer na fé. A disciplina de, às vezes, de deixar o lazer ou aquilo que a gente gosta, mas para poder investir em alguém. De dar um dinheiro que às vezes ia ser o nosso lanche, mas para comprar talvez uma Bíblia e evangelizar alguém. Percebe que a fé custa algo para a gente. Só que a negligência, ela custa muito mais, porque ela custa o afastamento de Deus. Quando a gente percebe, a gente já está longe, o barco já está à deriva, já está em alto mar. E aí, para voltar, não adianta colocar âncora em alto mar. A âncora tem que estar no porto. Cristo é o nosso porto seguro. Na parábola das 10 virgens, apenas 5 delas estavam preparadas, as outras 5 foram negligentes. Sabiam que elas precisavam do óleo, mas não levaram o óleo. O texto deixa claro que elas não entraram no gozo eterno. Jesus fala sobre diferentes solos que são construídos as casas. O material é o mesmo, a casa é a mesma. O que diferencia em cada ocasião é o fundamento em que as casas foram construídas. É estar com a âncora no local correto. É estar firme ou não. A casa que não tem fundamento, a casa que não tem a sua âncora, ela na primeira adversidade, a palavra veio e ela foi. Os espinhos sufocaram. A vida tomou conta. A fé se perdeu. É assim que a negligência, ela aos poucos, sem que a gente perceba, ela nos afasta da palavra do Evangelho e da palavra de Cristo. Jesus é a âncora da nossa alma. E é nele que o nosso barco tem que estar firmado. Apegar-se com mais firmeza. Muitos de nós até se apegam à fé, mas não com firmeza. Quando a gente não tem firmeza na fé, no primeiro desafio, a gente desiste. Na primeira crítica, a gente para. No primeiro erro, a gente julga alguém. Na primeira dificuldade, a gente cria desculpas. Percebe que se apegar com firmeza é mais difícil do que parar. Parar é mais fácil. Criticar é mais fácil. Olhar para quem não está fazendo é mais fácil. Só que pegar com firmeza é saber aonde que a fé está colocada. Sabe, a fé de vocês não deve estar em mim. Se amanhã, Deus me livre, né, acontece alguma coisa, o pastor cai, não deve estar no pastor a fé de vocês. A âncora de vocês é Jesus. A âncora de vocês é Cristo. É Ele que é o maior. É Ele que é o melhor. Sabe, a fé não está nos nossos recursos. A gente cria os projetos, Deus envia os recursos. A nossa fé está em Cristo. Não está na nossa capacidade. Se fosse pela nossa capacidade, a gente não fazia nada. Está no fato de que Cristo é quem nos chama. E aí, porque Cristo chama a sua igreja, a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Não é porque Pedro fundou, não. É porque Cristo é o fundador da fé, da igreja. A receita para negligência aqui parece simples. Prestem com mais atenção. Prestem mais atenção. A vida não é assim? Não é assim que a gente deixa de ser negligente nas áreas da nossa vida? Presta mais atenção. Para falta de atenção física, a gente tem a Ritalina aí, né? Que nos ajuda, né, em alguns casos aí, quando o déficit de atenção é muito grande. Mas para a fé só tem Cristo. A gente precisa prestar mais atenção. Ser intencional, sabe? Não deixar que o nosso barco à deriva. Versículo 2, ele diz, porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, qual que é a lógica do autor aqui? O autor aqui, ele está agora remetendo, lembra lá no capítulo 1, ele faz várias citações do Antigo Testamento. Aqui ele está comparando a palavra de Cristo à palavra que foi dada lá no Antigo Testamento para Moisés.
para o pessoal que foi chamado para fora do Egito, para a terra prometida. E ele está dizendo o seguinte: se a palavra falada por meio de anjos, por quê palavra falada por meio de anjos? Porque na tradição judaica, quem havia revelado para o povo israelita a lei, né, foram os próprios anjos. A gente lê isso lá em Atos 7,53. Vocês que receberam a lei por ministérios de anjo, mas não aguardavam. Então havia-se a ideia de que a lei foi dada por meio de anjos. E por isso, então, o autor de Hebreus, com essa ideia, ele diz: olha, porque se a palavra que foi dada por meio de anjos se tornou firme, ou seja, ela se tornou verdadeira, verídica, né? Ela teve um fundamento, e que todo aquele que transgrediu e desobedeceu recebeu justo castigo, está relembrando, né, os mais de 2 milhões de pessoas que saíram lá do Egito. Quantas entraram na Terra Prometida? 2. Josué e Caleb. Cada 1 milhão, uma pessoa entrou. Esse foi o justo castigo que eles receberam por conta da desobediência e da transgressão, por não crerem na palavra de Deus, por desafiarem a palavra de Deus. Até mesmo Moisés morreu apenas olhando para a Terra Prometida. Então, o que o autor está lembrando aqui é que aquelas pessoas lá atrás receberam uma palavra de anjos, mas por conta da sua negligência, da transgressão, do pecado, da falta de fé, eles receberam um justo castigo. Imagina, e é o que ele vai falar no versículo 3, né? Imagina nós. Versículo 3 diz: como escaparemos nós se não levarmos a sério a grande salvação? A resposta para essa pergunta é claro: a gente não vai escapar do julgamento. Ou aqueles que não levarem a palavra de Cristo a sério, porque é isso que ele está colocando aqui na mesa, né? Ele está falando: olha, se você não quer se desviar, se você não quer deixar que a negligência te afaste do caminho, se apegue com mais firmeza, o máximo que você puder, a palavra de Cristo, a palavra que foi dita para vocês. Porque se a palavra de anjos teve consequência ao ponto de que toda uma geração não entrou na terra prometida, vocês acham que vocês vão entrar na terra prometida se vocês não ouvirem a palavra de Cristo? É uma palavra dura, né, que ele está dizendo aqui para essa comunidade. Vocês não vão escapar, ele está dizendo. Vocês vão se perder, vocês vão ser julgados, porque a negligência vai levar para vocês a não responder de forma adequada aquilo que se deve fazer. Como a gente pode escapar se a gente não levar a sério? Levar a sério. E levar a sério aqui, a ideia é aquilo que a gente encontra lá em Mateus, quando na parábola diz que Cristo contando lá em Mateus 22:5, o mesmo termo é utilizado lá em Mateus 22:5, onde ele convida várias pessoas para uma festa, né? E todas essas pessoas que foram convidadas, ninguém veio para a festa. Um estava ocupado porque tinha que casar, outro estava ocupado porque não podia por conta disso, deram desculpas e não foram. E aí Cristo vai lá e convida as pessoas que estão na rua para participar com ele da mesa, da ceia. Lembram? O que essas pessoas fizeram com o convite de Cristo? Negligenciaram. Não tomaram a sério. Não se importaram. É o mesmo termo que está sendo utilizado aqui. Eles ouviram o convite de Cristo, mas não. Criaram desculpa, não quero, não é para mim. Não hoje. Amanhã. Se lá no Antigo Testamento essas pessoas foram julgadas porque eles não levaram a sério, como nós escaparemos se não levarmos a sério a grande salvação? E não é pequena salvação, é a grande salvação. Negligenciar. Diz uma história de um rapaz que ele foi fazer nesses países nórdicos aí, que tem bastante neve, né? Ele foi fazer um alpinismo numa montanha. E aí, a hora que ele começa a subir aquela montanha, né, e está perto lá do topo da montanha, começa a nevar muito, escurece, e ele fica preso
no topo daquela montanha e não tem como descer por conta de toda aquela nevasca que aconteceu. E aí, lá no topo da montanha, esse rapaz ora a Deus. Ele ora a Deus. Deus, me livra, Deus. Né? Me livra deste local. E aí diz a história que vem uma grande ave, uma grande águia, e ela se oferece, né? Claro que é uma ilustração, então a ave aqui fala, tá? E ela se oferece para que aquele moço saia daquela montanha, né? E ele, não, pode ir, né? Daqui a pouco vem um helicóptero, e aí o helicóptero vem e ele faz só assim com a mão, né? Pode ir embora. E aí vem um avião, e aí perguntou se ele precisava de ajuda, ele diz, não preciso. E aí, de repente, no outro dia, amanhece, né? Fica mais claro, e ele já está cansado. E aí ele ora a Deus, Deus, por que o Senhor não me livrou? Por que o Senhor não me livrou? Ele fala, olha, e aí Deus olha para ele e responde, eu te mandei uma águia, eu te mandei um helicóptero e te mandei um avião, mas você não ouviu, não prestou atenção, negligenciou. Por quê? Porque ele estava esperando grandes sinais. Ele estava esperando que Deus viesse, talvez com miríades de anjos, né, para poder livrar ele, né, divinamente daquele local, né? Já fez até a ave falar, né? Quer mais uma coisa mais divina que isso, né? Mas ele ignorou os sinais. Ele ignorou os sinais. Ele negligenciou os sinais. Ele não prestou atenção nos sinais. Deus muitas vezes fala com a gente. Deus fala. A gente ora. Deus não deixa as nossas orações sem resposta. Deus fala com a gente. E a gente pergunta, por que eu não deixei minha vida de oração? Por que eu deixei de servir na casa de Deus? Por que eu deixei de fazer aquilo? Né? E aí Deus fala, você precisa prestar mais atenção. Eu estou falando. Os pequenos sinais, eu estou falando. Então é tempo da gente regressar, da gente voltar, né? Diz lá Apocalipse, voltar ao primeiro amor, né? Mas não, para a gente pensar justamente o quanto a gente muitas vezes tem negligenciado e não se importado e não levado a sério tão grande salvação. E é interessante como ele coloca aqui, caracteriza a salvação, né? Tão grande salvação. Sabe, a mensagem que vocês receberam lá no Antigo Testamento é importante, mas não levaram a sério e tiveram punição. Agora, a grande mensagem de Deus que vocês estão rejeitando não é uma mensagem qualquer. Não é um estranho que está te chamando lá no Instagram para você investir $1.000 e no outro dia ganhar $2.000, né? Não é um convite que você recebe de alguém para fazer uma sociedade para ver se aquilo vai dar certo. Não é uma oferta de emprego para melhorar R$ 500 no teu salário. A mensagem que essas pessoas estavam negligenciando e que a gente negligencia muitas vezes é a grande mensagem da salvação. É a mensagem que te coloca no céu ou no inferno. Não por alguns dias, mas pela eternidade. É a mensagem da vida eterna com Deus. Como que a gente pode negligenciar isso? Como que a gente pode negligenciar nossa vida com Deus? Não é uma mensagem qualquer, é a grande mensagem da salvação, do castigo que era merecedor eu e você, do pecado que eu e você cometemos contra Deus, e Ele enviou o justo, o seu Filho, num ato de amor, para que eu e você fôssemos salvos por essa mensagem. Como a gente pode negligenciar isso? Essa é a pergunta do autor de Hebreus. Como a gente não leva a sério? Como a gente vai escapar do julgamento se a gente não levar a sério essa mensagem da salvação? E ele continua dizendo, esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e depois foi confirmada por aqueles que ouviram. A mensagem ela foi confirmada, né, por aquelas pessoas. E o versículo 4, de capítulo 2, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, milagres, pela distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Né? O autor está falando, olha que Deus, além da grande salvação, ele evidenciou ainda para vocês essa grande salvação, por conta dos sinais e prodígios e vários milagres que aconteceram.
Ele mostra que rejeitar o evangelho trazido por Cristo e testemunhado pelos apóstolos, e que foi autenticado pela ação do Espírito Santo por meio de sinais, prodígios e milagres, é lavrar a própria sentença para a condenação. É isso que o autor está dizendo. Quando a gente rejeita a mensagem do evangelho, testemunhada pelos apóstolos e autenticada, né, pelo Espírito Santo, por meio dos sinais e prodígios, a gente está assinando a nossa própria sentença para condenação. A mensagem de hoje é uma mensagem que nos chama a prestar mais atenção, a cuidar dos pequenos detalhes, a pensar que a vida com Deus não é feita apenas de grandes momentos e grandes acontecimentos, mas é feita do dia a dia. É dia a dia. Hoje eu preciso escolher. É hoje que eu preciso escolher ter uma vida com Deus. É hoje que eu preciso escolher ter mais oração. É hoje que eu preciso escolher servir mais. É hoje que eu preciso escolher as minhas decisões da minha relação com Deus. Não é amanhã. É hoje. Diz lá Isaías, né, que hoje é o dia da salvação. É isso, o grande dia da salvação. Deus nos dá a oportunidade da gente olhar, e aqui eu me incluo, né, também, de olhar e perceber o quão negligente muitas vezes nós somos com o chamado de Deus para gente. Se tu está aqui nessa noite, não é porque apenas alguém te convidou, isso é porque o Espírito Santo, o próprio Deus te convidou aqui nessa noite. Como que a gente pode escapar e negligenciar esse chamado de Deus? Então hoje é o dia da gente tomar essa decisão de estreitar a nossa vida com Deus. Falar, Deus, eu não sei como vai estar amanhã, mas me ajuda, filho de Davi, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda para que amanhã eu consiga estar um pouquinho mais, orando um pouquinho mais, lendo a tua palavra um pouquinho mais, servindo um pouquinho mais, conhecendo ao Senhor um pouquinho mais, sendo um pouco melhor em casa, sabe? Muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas porque a gente espera grandes sinais, grandes prodígios, grandes obras. Mas às vezes são nos detalhes, né, que a nossa fé ela é construída. É o que vai fazer e diferenciar se daqui 5 anos tu vai estar firme na tua fé ou se já vai ter abandonado Cristo. São os pequenos detalhes. É a decisão do dia a dia. Que Deus possa, por meio dessa palavra, nutrir o nosso coração e encher o nosso coração de clamor, né? Fazer com que o nosso coração esteja cheio, para que a gente possa ouvir a sua palavra. Eu quero orar por você e te convidar nesse momento. Todos nós somos um pouco negligentes, né? Eu acho que não tem como fazer um convite aqui para dizer quem tem sido negligente, né? A vida faz que a gente seja negligente em maior ou menor parte, em algum aspecto da nossa vida com Deus. A questão não é se você é negligente, porque eu sei que você é, eu sei que eu sou. A gente é negligente, tá? A questão é o quanto a gente é negligente e como a gente tem negligenciado. E se a gente está disposto, né, a prestar mais atenção nisso. A se apegar com mais firmeza à mensagem da salvação. E reconhecer, poxa, eu tenho sido negligente, mas eu não quero ser negligente. Eu quero melhorar. Eu quero se apegar a essa palavra do Evangelho para que eu possa não negligenciar a grande salvação que Deus tem para mim.